E aí, galera? Belezinha? Sussu? Prontos para nossa primeira aula de radioatividade? A gente vai fazer 3 aulinhas sobre esse conteúdo tão interessante da química, beleza? Vamos falar da química do núcleo do átomo. Tudo que a gente estudou de química até agora foram os fenômenos que acontecem na última camada da eletrosfera. Todos os processos químicos que a gente trabalhou, eles acontecem lá na camada de valência da eletrosfera. Agora, a gente vai dedicar um tempinho para falar dos fenômenos que acontecem no núcleo do átomo. A gente não costuma mexer no núcleo do átomo, não é uma coisa muito legal. Mas agora a gente vai dar uma atenção para essa parte bem pequenininha do átomo, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira aula sobre radioatividade. Primeira coisa, galera, o que é radioatividade? O que é esse fenômeno que acontece no núcleo do átomo? Radioatividade é uma atividade espontânea, então aqui ó, ponto importante, ela é espontânea, algo que acontece naturalmente. Então, uma atividade espontânea de certos átomos de emitirem partículas e raios a partir de seus núcleos instáveis. Então, de novo, ó, vamos falar dos núcleos, belezinha? Então, a radioatividade é um fenômeno, é uma atividade espontânea, natural, que certos átomos, não são todos, certos átomos têm de emitirem partículas e raios, radiação, devido à instabilidade dos seus núcleos atômicos. Vamos ver por quê, vamos ver quem são essas partículas e esses raios, beleza? Primeira coisa então aqui, ó, um núcleo. Por que a gente falou de núcleo instável? Um núcleo, quando ele está instável, quando ele tem excesso de partículas, lembrando que quando eu falo de partículas do núcleo, eu estou falando de prótons e nêutrons. Então, um núcleo atômico, às vezes ele pode ter excesso dessas partículas. Ele pode ter excesso de prótons e nêutrons. Quando eu tenho um núcleo atômico, um átomo que tem em seu núcleo excesso de prótons ou de nêutrons, ele fica instável. Por quê? Porque esse excesso de partículas, ele acumula uma energia muito grande. Então, quando eu tenho um núcleo instável, com muita energia acumulada, por causa desse excesso de partículas, de prótons e nêutrons, esse núcleo tende a estabilizar-se, emitindo, mandando embora alguma dessas partículas. Então a ideia é, quando o meu núcleo está instável, instável não é legal. Eu não quero nada instável. Instável é sinônimo de excesso de energia. Excesso de energia é sinônimo de instabilidade. Então eu não quero ter excesso de energia acumulada no núcleo do meu átomo devido a esse excesso de partículas, porque isso gera uma instabilidade. Para o núcleo voltar a ficar estável, ele precisa mandar embora esse excesso de energia e, consequentemente, algumas dessas partículas. Esse é o processo de radioatividade. É essa emissão espontânea de energia e partículas quando um núcleo está instável. Dá uma olhadinha aqui nessa ilustração, só para a gente melhorar um pouquinho a ideia. Tem o meu núcleo instável, ele tem excesso ou de prótons, ou de nêutrons, ou de prótons e nêutrons, tá? Instável, não é legal. O que ele vai fazer? Ele vai mandar embora esse excesso de partículas e o excesso de energia. Então, a gente vai ter liberação, emissão de partícula e energia. A radiação vai ser a nossa energia, tá? E aí, quando ele emite esse excesso de partículas e energia, ele volta a ficar estável. Ok? Beleza? Então,
o que é o fenômeno da radioatividade? Fechou, então. Outra pergunta que a gente pode fazer, galera. Todo elemento químico é radioativo? Todo mundo da tabela periódica tem essa capacidade espontânea de mandar embora radiação, excesso de energia e partículas, pedaços dos seus núcleos? Todos os elementos têm essa capacidade? Não, não. Tá? Nem todos os elementos da tabela periódica são radioativos. Tem essa atividade natural de emissão de partícula e energia. Quem são os elementos que têm essa capacidade? Que a gente fala que são os elementos radioativos. Elementos químicos que tenham número atômico maior que 82. Então aqui, ó, quando eu tenho elementos que o número atômico, o Z, número de prótons, é maior que 82, eu tenho elementos radioativos. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, o número atômico, o elemento que tem número atômico 82 é o chumbo. Tá aqui. O chumbo não é radioativo. Tá? Então, cuidado, são números atômicos maiores que 82. Não maior ou igual. 82 não. Então, o chumbo não é radioativo. A partir do bismuto, que é o 83, aí a gente tem os elementos radioativos. Então, na tabela, a gente costuma encontrar os elementos radioativos vendo esse simbolinho amarelo e preto, beleza? Então, a gente consegue identificar na tabela, através desse símbolo amarelo com as pontinhas pretas, né? Os elementos que têm essa capacidade espontânea de emitir radiação e partículas, porque seus núcleos são instáveis. Ó, número atômico maior que 82. Eu tenho ali, pelo menos, se a gente pensar no bismuto, 83 prótons, partículas positivas, mais os nêutrons naquele núcleo. Então, é um núcleo muito grande, muito pesado, muito instável. Beleza? Além dos elementos de número atômico maior que 82, a gente tem duas exceções, tá? Que é o tecnécio, que está aqui no meio da tabela, um metal de transição, do lado do molibdênio, embaixo do manganês aqui. Ele é radioativo, apesar de ter um número atômico menor que 82. Tá? E o carbono, mas é o carbono 14, que a gente vai falar na próxima aula. A gente está acostumado a trabalhar com o isótopo 12 do carbono. O isótopo 12 não é radioativo, é o isótopo 14, é o carbono de número de massa 14, ok? Então, esses dois elementos são exceções a essa regrinha. No geral, elementos com número atômico maior que 82 são radioativos, têm essa capacidade espontânea, beleza? Quando a gente está falando dessa galera, a gente está falando da atividade radioativa espontânea. Por quê? Porque eu consigo pegar elementos químicos com número atômico menor ou igual a 82 e provocar uma atividade radioativa nesses caras. Então, acima de 82 é espontâneo. Abaixo de 82, eu consigo, a partir do bombardeamento de nêutrons, alterar o núcleo desses elementos de número atômico menor que 82, de modo que esse núcleo fique instável. Como é feito isso, galera? Vamos pensar o núcleo de urânio. O núcleo de urânio, o urânio ele é radioativo naturalmente, tá? Então, não teria necessidade de fazer esse processo de bombardeamento de nêutrons. Mas esse processo de bombardear nêutrons no núcleo de urânio é um processo interessante. É um processo onde a gente deixa esse núcleo ainda mais instável e a sua capacidade radioativa aumenta. Então, para energia atômica, né, energia nuclear, produção de armas nucleares, esse processo de bombardeamento de nêutrons num núcleo de urânio que já é instável é bem interessante. Mas eu posso fazer esse processo em átomos que tenham núcleos menores, que tenham núcleos estáveis.
De que maneira, galera? A gente vai em um acelerador de partículas, acelerar esse nêutron, acelerar esse núcleo de urânio ou de algum outro elemento químico, de modo que esses dois se choquem. Então, eu vou ter o choque entre o nêutron e o núcleo de urânio. Esse núcleo de urânio vai incorporar esse nêutron, ou esses nêutrons, né? Eu posso bombardear mais de um nêutron. Vai incorporar esses nêutrons. Conforme ele vai incorporando esses nêutrons, ele vai ficando com excesso de partículas, consequentemente excesso de energia acumulada, vai ficando cada vez mais instável, até o momento que não dá mais, que ele não aguenta mais essa instabilidade e ele se quebra, beleza? Ele vai se quebrar formando um núcleo de criptônio, número atômico 36, um núcleo de bário, número atômico 56. Então, esse núcleo de urânio instável vai se desintegrar, beleza? Vai se separar em dois núcleos menores, além da liberação de dois nêutrons, mais energia. Então, eu tenho como, de maneira artificial, bombardear nêutrons em um núcleo estável, para ele se tornar instável e, consequentemente, liberar esse excesso de partículas e energia. E se transformar em outros elementos químicos, que a gente vai falar isso na próxima aula. Belezinha? Ok? Então vamos lá. Vamos falar, agora que a gente já falou o que é o fenômeno da radioatividade, quem são os elementos que têm essa atividade, essa capacidade espontânea, e uma maneira que a gente conhece, tá, de provocar esse fenômeno em elementos estáveis. Vamos falar agora do histórico da radioatividade. Falar rapidinho para vocês de alguns nomes importantes no cenário das descobertas radioativas. Então, em 1896, a gente vai ver que foi um período aí bem interessante do final do século XIX e início do século XX. Esse período, ele foi um período de desenvolvimento muito grande, não só para a área da radioatividade, mas para a química e para a física em geral. Tanto que esses cientistas, eles eram físicos, eles eram químicos, tinha um pouco dessa mistura, beleza? Então a gente vai ver alguns nomes conhecidos aí que foram importantes não só para o histórico da radioatividade, mas para o histórico da química e da física em geral. Então aqui em 1896, Henri Becquerel, o Becquerel ele é considerado o pai da radioatividade, né? Ele foi o primeiro cara a conseguir entender os fenômenos radioativos. Ele constatou que um composto, um mineral que continha urânio, apresentava a característica de causar uma mancha em uma chapa fotográfica. Então, o que o Becquerel fez? Essas chapas fotográficas que são utilizadas em raio-x, ele guardou, diz a lenda, que ele guardou essa chapa fotográfica dentro de uma gaveta e guardou em cima dela, dentro da gaveta, um minério que continha urânio. Depois de um tempo, de uns dias, ele abriu a gaveta e observou que esse minério tinha deixado uma impressão na chapa fotográfica, devido à emissão de algum tipo de raio, de algum tipo de energia, beleza? Então aqui tem uma fotinho, tá? Que teve essa relação entre o minério e a chapa real, a gente só não sabe se ficou guardado na gaveta. Mas aqui tem a fotinho da chapa que o Becquerel guardou na gaveta junto com o minério de urânio. Então essa foi uma das primeiras observações de um fenômeno radioativo. Beleza. Em 1897, esses cientistas trabalhavam junto, eles se comunicavam, eles trocavam suas ideias. O casal Curie, né, a Marie e o Pierre, a Marie Curie e o Pierre, eles percebem que o tório também emitia esses raios da mesma maneira que o Becquerel observou no urânio. Além disso, eles identificaram, né, principalmente a Marie, aqui, mérito da Marie,
identificaram o polônio e o rádio, dois outros elementos radioativos. Tá? O polônio a Marie identificou e ela deu o nome de polônio em homenagem ao país dela. A Marie era polonesa. Tá? Ela era de Varsóvia. Inclusive, há uns anos atrás eu fui para a Polônia, tive essa oportunidade de ir para a Polônia, mas fui para Cracóvia, que é uma outra cidade polonesa. Varsóvia é a capital, a Marie era de Varsóvia. Mas tem, dentro da Universidade de Cracóvia, uma ala em homenagem a Marie, porque ela passou por lá um tempo. Tá? O túmulo da Marie, ele é isolado. Ela foi enterrada dentro de caixão de chumbo, a muitos metros abaixo da terra. O túmulo é isolado porque os restos mortais da Marie ainda emitem radiação. Ela morreu, não só ela, como o marido dela, o Pierre. Há muitos cientistas dessa época que trabalhavam com os fenômenos radioativos. Eles morreram devido a essa exposição. Eles não conheciam todos os perigos de ficar expostos à radiação e às partículas alfa e beta, beleza? Tá, aqui temos o casal Curie, a Marie, né? E a Marie, ela é uma coisa de louco, né? Principalmente as mulheres cientistas são apaixonadas por ela, porque a Marie foi uma das primeiras mulheres, assim, cientistas que a gente nem tem o que discutir sobre ela, e ela ganhou, ela é a única pessoa, é o único ser humano que tem 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes. Ela tem um Nobel de Química e um Nobel de Física. Então não tem nem o que discutir sobre a Marie, né? Vamos lá. Vamos passar, porque senão a gente fica até amanhã falando da Marie. Rutherford. O Rutherford lá do modelo atômico de Rutherford. Sim, o Rutherford ele tinha uma amizade muito grande com o casal Curie. Ele trabalhava com o casal Curie. Tá? Em 1898, ele identificou os 2 tipos de partículas emitidas pelos elementos radioativos e chamou essas partículas de alfa e beta. Ele não conseguiu caracterizar muito essas partículas, mas ele conseguiu identificar. Então, o Rutherford, tanto que ele fez o experimento da partícula alfa, lá propôs um novo modelo atômico. Rutherford era neozelandês, então, em homenagem às descobertas dele, ele tem o rostinho dele impresso numa nota de 100 dólares neozelandeses, mas contribuiu também. E por fim, em 1900, Paul Wheeler identificou a radiação eletromagnética que era emitida pelos elementos. Então a gente sabe que esses elementos radioativos, eles emitem 2 tipos de partícula, alfa e beta, e radiação eletromagnética, que o Paul Wheeler chamou de radiação gama. É a radiação gama que transforma o Hulk em Hulk. Tá? Hoje eu estou de verde em homenagem ao Hulk. Esse Hulk aqui é o Hulk raiz, é o Lou Ferrigno, da série lá dos anos 80. Então, para quem não conhece, apresento o primeiro Hulk, beleza? Da série. Depois vieram os filmes, aí foram vindo os outros atores que fizeram o Hulk. Mas esse é o Hulk raiz. E o Hulk, ele se transforma em Hulk pela exposição que ele sofreu à radiação gama. Beleza? Então, um pouquinho aí do histórico das descobertas sobre os fenômenos radioativos. Ok? Vamos falar agora sobre a natureza dessas emissões radiativas. Quem são esses raios, ou melhor, quem é esse raio, essa radiação, e as partículas que são emitidas. Já falei para vocês, 2 partículas e um raio, uma onda eletromagnética. Qual que é a diferença de onda e partícula? De maneira simples, galera, a gente tem teorias muito mais complexas para falar, para definir onda e partícula, mas a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai falar da definição
mais simples, né, da diferença simples entre onda e partícula. Partícula tem massa, onda não tem massa. É isso que a gente precisa guardar nesse momento. Quem for fazer curso de química, de física, alguma engenharia, vai ver que a gente tem definições a respeito de onda e de partícula bem mais complexas. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. O que a gente vai diferenciar? A partícula tem massa. A radiação, a onda eletromagnética, não. Então temos aqui um experimentozinho, inclusive um experimento muito parecido com o que o Rutherford fez para identificar as partículas, onde eu tenho a chapa fotográfica, que vai marcar o trajeto dessas partículas. Eu tenho uma placa carregada negativamente de um lado, uma placa carregada positivamente do outro, e eu tenho no lado oposto da nossa chapa fotográfica uma caixinha de chumbo com material radioativo dentro. Um pouquinho semelhante ao experimento que o Rutherford fez, né? A única coisa é que o Rutherford não trabalhou com as chapas carregadas, ele tinha a folhinha de ouro aqui no meio, tá? Mas temos aqui, tem o meu elemento radioativo, minha fonte radioativa, que libera dois tipos de partícula, alfa e beta, e um tipo de onda eletromagnética, a nossa querida radiação ou raios gama. Vamos falar um pouquinho das características dessas partículas. Pelo experimento aqui, galera, a gente consegue ver que a radiação, da mesma maneira que ela sai da minha fonte radioativa, ela chega na chapa fotográfica. Ela não sofre nenhum tipo de atração pelas placas carregadas, positivo ou negativamente, e não sofre nenhum tipo de desvio. Então, a radiação, ela não tem massa, ela passa tranquilamente, facilmente até a chapa fotográfica e ela não tem carga. Isso que faz com que ela passe em linha reta e não sofra atração. Então, radiação não tem massa e não tem carga. A partícula alfa, ela é uma partícula positiva. Por que eu sei que ela é uma partícula positiva? Quando ela sai da fonte radioativa, ela é atraída levemente pela placa negativa aqui do meu experimento. Se ela é atraída pela placa negativa, ela vai em direção à placa negativa, significa que ela tem carga positiva. Então, a partícula alfa tem carga positiva. Só que a gente observa que o desvio que ela sofre em direção à placa negativa, ele é muito pequeno. Por que ele é pequeno? Porque a partícula alfa é pesada, ela tem massa. Como ela tem massa, ela é pesada, ela não vai sofrer um desvio tão considerável. Tá? Então tem um desvio, uma atração para a placa negativa, porque ela é positiva, mas como ela é uma partícula pesada, tem massa, ela sofre um desvio pequeno. A partícula beta, se a gente observar, ela sofre um desvio para o sentido da placa carregada positivamente. Então, significa que a partícula beta é negativa. O negativo está sendo atraído pelo positivo. E o desvio dela é muito grande. Por que é muito grande? Porque a partícula beta não tem massa. Ah, mas quem não tem massa é radiação. Partícula beta, na real, ela tem massa, mas a massa dela é desprezível. É muito pequena. Então, ela sofre um desvio maior. Beleza as características? Então, radiação gama não tem massa, não tem carga. Partícula alfa, pesada e positiva. Partícula beta, leve e negativa. Ok? Vamos resumir as características dessas partículas, tá? E ainda falar um pouquinho do poder de penetração delas. Então, aqui, nome da radiação, na real, nome da partícula e da radiação, o símbolo, a carinha delas, o tipo delas, a carga, a massa, a velocidade, o poder de penetração. Então, aqui, partícula alfa, o símbolo do alfa. Em cima, a gente tem a massa dessa partícula,
que é 4, e embaixo a gente tem a carga, que é 2. A partícula alfa, na real, ela é um conjunto, ela é um aglomerado de 2 prótons e 2 nêutrons. Quando um átomo emite, um núcleo instável, emite uma partícula alfa, ele está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons grudadinhos, beleza? Então, a carga da partícula alfa é positiva, é 2, e a sua massa é 4, porque tem 2 prótons e 2 nêutrons. A velocidade dela é 1/10 da velocidade da luz. É baixa, é uma velocidade baixa pensando em velocidade de partículas subatômicas. Por que a velocidade é baixa? Porque ela é pesada. Consequentemente, o seu poder de penetração é baixo. Se a velocidade é baixa, o poder de penetração é baixo. Exemplo, a partícula alfa consegue atravessar uma folha de papel. Superfícies mais grossas já bloqueiam essa partícula alfa, beleza? Partícula beta, a gente simboliza ela pela letra grega beta. A massa a gente considera 0, mas ela tem massa, é que a massa é desprezível, e a carga é -1. A partícula beta, na real, ela é um elétron. Aí você pode falar para mim, nossa Bia, mas a gente está falando de emissão de partículas atômicas, né, de partículas de núcleo. O que tem um elétron aí na jogada? Tem um elétron no núcleo? Não, galera, não tem um elétron no núcleo. Vamos falar um pouquinho da partícula beta. A partícula beta, ela é um elétron, tá? Então aqui, ó, essa é a partícula beta. Beleza? Isso é um beta. O elétron, ele é a partícula beta. Mas da onde vem esse elétron que está saindo do núcleo? Ele é proveniente da decomposição, aqui ó, o elétron é formado na decomposição de um nêutron. Então, quando a gente tem a emissão da partícula beta, na real, a gente tem a quebra, a decomposição de um nêutron do núcleo. Esse nêutron se decompõe em um próton, mais um elétron, mais neutrino. Neutrino aqui, energia, beleza? Então, a partícula beta, esse elétron que está saindo do núcleo, na real não é um elétron saindo do núcleo, é um elétron resultante da decomposição de um nêutron lá do núcleo, que se decompõe em próton, elétron e neutrino. O próton continua no núcleo, o neutrino, energia, sai na forma de energia, e o elétron é mandado embora do núcleo. Imagina que vai ficar um elétron no núcleo, gente, sem condições, tá? Ele é mandado embora na forma de partícula beta. Essa informação vai ser importante para a próxima aula, hein? Para a gente entender a transmutação, beleza? Então, a partícula beta ela é um elétron proveniente da decomposição de um nêutron no núcleo. Carga negativa, -1, massa 0. A gente sabe que o elétron tem massa, mas é tão pequena que a gente despreza. Como a massa é muito pequena, a velocidade da partícula beta é 9/10 da velocidade da luz. É quase a velocidade da luz. Consequentemente, seu poder de penetração é médio. Tá? Ele atravessa, a partícula beta consegue atravessar roupas grossas. Então, para se proteger da emissão de partícula beta, eu tenho que estar com roupas especiais. A radiação gama, por fim. Então, alfa e beta, partícula tem massa. Gama, radiação, onda eletromagnética, energia, beleza? Não tem massa, não tem carga. A gente simboliza pela letra grega gama. A velocidade da radiação gama é igual à velocidade da luz. É uma onda eletromagnética, como a luz. Consequentemente, seu poder de penetração é altíssimo. Então, dentre as emissões radioativas, a radiação gama ela é a mais perigosa. A gente consegue bloquear partícula alfa, a gente consegue bloquear partícula beta, consegue bloquear a radiação gama? Sim, preciso de parede de concreto ou chumbo. Por isso que lixo radioativo, restos radioativos, os restos mortais da Marie Curie, eles precisam ser armazenados em caixas de chumbo e enterrados e ainda revestidos de concreto para segurar a radiação gama. Belezinha?
Tranquilo, galera? Então, vamos parar por aqui. Hoje a gente fez essa primeira aula sobre a introdução, tá? Semana que vem a gente vai falar da transmutação, depois a gente vai falar dos processos de fissão e fusão nuclear. Então, hoje era fazer um pouquinho do histórico da radioatividade, explicar o que é o fenômeno da radioatividade e falar das características das emissões radioativas. Belezinha? Então ficamos por aqui. Até semana que vem.